básicas das máquinas de polos, máquinas simples, perdão, nós podemos diferenciá-las em máquinas de polos, rotor de polos lisos ou salientes, ok? As diferenças nós já discutimos, né? A característica construtiva das duas máquinas são muito distintas. A equação de potência desenvolvida, potência ativa, desenvolvida para a máquina de polos lisos, é tensão terminal vezes tensão de entreferro vezes seno de delta. Okay? Então, ela é função do produto das duas tensões e do ângulo de carga. Quanto maior a carga para essa máquina, maior é o ângulo de carga, maior é a potência desenvolvida. Isso caracteriza graficamente, isso pode ser representado graficamente, levando em consideração a potência como função do ângulo de carga. Então, à medida que o ângulo de carga vai aumentando, a potência desenvolvida vai aumentando, até que a potência desenvolvida pela máquina, gerador ou motor, atinja um ângulo igual a 90. Por um ângulo de 90, alcança a potência máxima. A partir daí, se a carga que esse gerador, ou a carga mecânica que esse motor estiver acionando, continuar subindo, a potência desenvolvida agora passa a partir de 90 graus. A potência cai. Então, a carga pode aumentar em potência conjugada, mas a potência do motor cai. Ou seja, o motor ou o gerador perde o sincronismo, correto? Ele não suporta, não aguentaria mais acionar a carga. Então, essa característica construtiva do motor permite essa equação. Claro que a equação da potência não é dependente só do motor, é dependente de tensão do estator. Está aqui, não desenhamos o circuito estator, mas nós estamos simplesmente diferenciando as características construtivas das duas máquinas e a interferência na potência desenvolvida. Então aqui, a equação da potência desenvolvida é muito simples. A gente vê a interação entre as tensões e o ângulo de carga. Como que ficaria aqui na máquina de polos salientes? Será que na máquina de polos salientes a equação da potência desenvolvida seria esta mesma? Será que para a equação de potência desenvolvida da máquina de polos salientes também haveria dependência do produto das duas tensões e do ângulo de carga? Muito provavelmente sim. Não é? Muito provavelmente sim. E a gente pode imaginar com algum fator de demérito, algum fator que cause variação, pelo menos algum coeficiente que vá variar esse valor resultante. Correto? Porque a diferença básica entre essas duas máquinas, porque aqui nós temos polo norte-sul, a diferença que nós temos nessas duas máquinas é visível. Não é nada, nenhuma diferença eletromagnética, característica construtiva a gente vê. A diferença entre esse rotor e esse rotor é o que, principalmente? O entreferro. O entreferro em que direção? Se nós considerarmos que esse rotor tem o mesmo comprimento nessa direção que esse, se eles puderem trabalhar no mesmo estator, né? Então nós podemos dizer que o entreferro nessa região dos dois polos é a mesma que o entreferro produzido por esse rotor de polos lisos, não é assim? Concorda? Por quê? Porque aqui, olha, vamos tirar esse aqui, vamos colocar o estator aqui, ó. Vamos supor que o estator está aqui. Olha o estator aqui. Beleza? O que é o entreferro? O entreferro é essa distância entre o rotor e o estator. Do lado de lá, do lado de cá. Beleza? Na máquina do lado de cá, como é que fica esta composição? Esse entreferro nessa região tende a ser o mesmo, não é? Então, nessa direção, o entreferro do lado de cá, ele é basicamente o entreferro que tem se a máquina fosse de polos salientes. Ok?
Só que na máquina de polos lisos, em qualquer região do rotor, o entreferro é igual. Hein? Mesmo. Na máquina de polos salientes, é o mesmo? Não. Beleza. Mas aí eu pergunto, o fluxo rotório na máquina de polos lisos, ele se concentra em que direção? Ele se concentra nessa direção. Tá vendo? Agora, e se esse fluxo, se esse polo tivesse em direção oposta? Em quadratura, aliás. Se ele estivesse nessa direção, a variação sobre o fluxo mudaria? Sim. Também não. No caso da máquina de polos salientes, se essa bobina, gerando força magneto-motriz, gera fluxo nessa direção e o fluxo está concentrado nessa direção, a máquina é projetada para isso, né? Ele sai do polo norte, atravessa o entreferro, passa pelo estator, depois retorna pelo polo sul e vai caminhando desse jeitão, ele é projetado para isso. O fluxo gerado pelo campo magnético do rotor, chamado campo magnético principal, esse é o campo magnético magnetizante da máquina, ele circula sempre na região por onde o entreferro é menor. Ok? Num corpo ferromagnético, com permeabilidade mais elevada possível. Mas, se o fluxo do rotor fosse atravessar nesta região em quadratura ao eixo principal do motor, haveria dificuldade a passagem do fluxo. Eu quero dizer, o fluxo seria o mesmo passando nessa região em quadratura com a sapata polar do que gerado e circulando pela região da sapata polar, pelos polos? Seria diferente, correto? Então, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte conclusão, ou no raciocínio. O campo magnético rotórico, ele só circula nessa direção e em sentido variável, ou pelo menos regular. Se eu inverter a polaridade das tensões aplicada ao rotor, o polo norte que está aqui passa para cá. Mas o fluxo sempre vai circular nesta direção, por onde a permeabilidade é elevada. Correto? Então, nenhum fluxo gerado no rotor circula nessa região em quadratura com o polo principal. Tem jeito de circular nessa região de quadratura? Tem, porque a bobina está envolvendo o núcleo nessa direção, então o fluxo gerado é no interior da bobina. O fluxo fica confinado no interior da bobina, por onde tem um núcleo cuja permeabilidade é elevada, relutância baixa. A relutância aqui ela é acrescida apenas em função do entreferro. O entreferro é que faz essa relutância subir. Só que o entreferro nessa direção, na direção dos polos, é menor em comprimento do que na direção em quadratura. Correto? Então, se o fluxo, algum fluxo, seja do rotor, seja do estator, quisesse circular nessa direção perpendicular aos polos do rotor, esse fluxo encontraria mais dificuldade, correto? Por quê? Porque nessa direção tem menos aço, tem menos núcleo ferromagnético e mais ar. E o ar é um péssimo condutor de fluxo. Sendo um péssimo condutor de fluxo, ele tem relutância alta, ou seja, permeabilidade baixa. Então a diferença básica, funcional, não física, a gente já viu fisicamente, e o que limita a operação dessa máquina é a questão de velocidade. É uma máquina normalmente para baixas velocidades, diferente dessa, que normalmente é usada para turbogeradores. Né? Por quê? Porque ela é mais consistente, ela é mais homogênea, né? Então ela suporta velocidades mais elevadas, diferentemente dessa. Agora, a característica funcional de geração de potência, de conjugado das máquinas, é afetada diretamente pelas duas relutâncias. A relutância na direção do polo e a relutância na direção em quadratura ao polo. E por estar em quadratura ao polo, esse eixo, esse caminho, ele foi batizado com o nome de eixo de quadratura. E este eixo
direcionado exatamente no polo principal, no polo rotório, é chamado de eixo direto. Okay? Então, eixo direto é o eixo físico que passa no centro do polo, ou dos polos. E o eixo de quadratura é o eixo que está em quadratura, ou seja, perpendicular ao eixo direto. Correto? Então, a relutância no eixo de quadratura é muito maior que a relutância no eixo direto. Correto? Então, se tivesse, por exemplo, nessa situação, nós já vimos que o rotor não gera fluxo na região de quadratura. Não tem jeito, porque a bobina envolve o eixo direto. Então, o fluxo do rotor, ele só circula no eixo direto, seja para cima, seja para baixo. Correto? Então, esse fluxo ele é maximizado justamente porque nessa direção a relutância de eixo direto é baixa, consequentemente, o fluxo é mais elevado para uma dada força magnetomotriz. Lembrando, fluxo é função de quê? Força magnetomotriz dividido por relutância. O que é força magnetomotriz? Número de espira da bobina vezes a corrente da bobina, denominada relutância. Então, para a bobina rotória, que é outra característica que nós vimos para a máquina de polos salientes, como existe um espaço maior devido à saliência, porque a diferença é que nessa máquina nós cortamos numa determinada região perpendicular aos polos, nós cortamos um pedaço da massa, do aço, a gente corta o núcleo e, consequentemente, gera mais espaço também. Esse espaço ele pode ser absorvido, preenchido com bobina. Então, essas máquinas de polos salientes normalmente são máquinas de número de espiras mais elevado do que máquinas de polos lisos. Certo? Agora, é claro, à medida que você vai tirando o material daqui, vou fazer isso aqui, vou tirar toda essa parte aqui, tirei. Aí eu pegar aqui, tirar toda essa parte aqui, ó, tirei. 3 polos salientes, tá vendo? Só que ele perdeu massa, ele perdeu robustez, isso limita a velocidade. Com isso você pode também colocar, do outro lado, colocar mais bobina, mais espira. Aumentando o número de espira, você está aumentando a força magnetomotriz. Então, dependendo da corrente, se a corrente for elevada ainda com muita espira, gera muito fluxo, porque a relutância também já é mais baixa. Só que isso causa um efeito colateral. Qual é o efeito colateral de se ter uma minimização da área do núcleo com o aumento de força magnetomotriz? Isso causa um princípio básico que é a saturação. Okay? Então, é uma máquina cujo fluxo rotório, núcleo rotório, pode ser facilmente saturável. Saturado, né? Ou é saturável, esse caso. Essa outra máquina, ela tem maior dificuldade para saturar, até porque o número de espiras é menor e a geração de força magnetomotriz nesse tipo de rotor já é minimizado. Porque a gente prioriza a massa do núcleo em detrimento de número de espiras. Ok? Beleza. Bom, então, se nós temos que nessa máquina de polos salientes, nós temos na região de quadratura, nós temos um fluxo que é minimizado, vamos colocar isso aqui como fluxo de quadratura. Então aqui é a força magnetomotriz direto primeiro. Essa aqui força magnetomotriz direto, número de espiras do rotor e aqui é corrente de eixo direto. Bom, então nessa situação nós temos, por analogia, o fluxo de quadratura. Como é que seria o fluxo de quadratura? Quem gera o fluxo de quadratura? É a bobina rotória? Não é. Não tem jeito dela gerar fluxo de quadratura, porque o fluxo passa por dentro da bobina. Então, qual é a corrente ou bobinado que pode gerar fluxo, que pode passar nessa região de quadratura? Estator. A do estator, correto? Por quê? A bobina do estator ela é composta, o estator ele é composto por espiras fase A, 120 graus fase B, linha, 120 graus fase C, final da bobina C, parece ser linha. Então aqui a linha, que é a fase A. Beleza. Então nós temos um enrolamento trifásico, por ele circula correntes trifásicas, que gera esse caso 2 polos, e esses polos são girantes, correto? É um sistema trifásico montado na estrutura do estator, responsável pela geração
girante. Repetindo, máquinas de corrente alternada trifásica funcionam pelo princípio do campo magnético girante. A gente, através de um bobinado do estator, bobinado trifásico, nós vimos que ao aplicar tensões trifásicas, circulando correntes trifásicas defasadas 120 graus, circulando em bobinas defasadas 120 graus, gera um campo magnético constante numa velocidade constante que é proporcional à frequência da tensão aplicada. Estão lembrados? Aquela simulação que nós fizemos aqui lá vimos, tá? Aquelas todas? Beleza. Depois vimos pela equação da tensão gerada. Vimos que as tensões geradas no caso do gerador são defasadas 120 graus, justamente porque as bobinas estão levadas 120 graus. Né? Nessa situação, a gente cria um campo magnético no estator, então na superfície do estator a gente cria polos norte e sul, faz com que esses polos girem e magnetiza o rotor, criando polos norte e sul. Então esses polos do rotor vão seguir os polos contrários do estator e é isso que faz a máquina girar. E ela vai girar com uma força, com um conjugado proporcional à interação entre os dois polos. Se o polo sul do estator, que está girando, for intenso, o polo norte do rotor for intenso, o polo norte do estator for intenso, o polo sul do rotor for intenso, eles serão atraídos com força intensa, com força elevada, multiplicado pelo raio do rotor, gera um conjugado. Quando você fala que o rotor vai seguir o estator, você está falando de gerador? A máquina. Você falou isso, né? Se o rotor seguir o campo magnético girante do estator, essa máquina está operando como? Motor. Se o rotor estiver seguindo, sendo puxado pelo campo magnético girante do estator, é porque essa máquina está funcionando como? Motor. Gerador, motor, o campo magnético girante do estator, puxa o rotor. Motor. É motor, gente. Motor. O motor ele é responsável pela geração de um conjugado, de uma potência desenvolvida no eixo para girar alguma coisa. Correto? Alguma coisa. Um britador, um carro, um laminador, um compressor, qualquer coisa. Então ele precisa gerar conjugado no eixo, precisa gerar velocidade. Para gerar velocidade, o rotor tem que girar. O rotor tem que girar como? Como é que o rotor gira? No caso, o rotor de uma máquina assim. Porque esse rotor ele é magnetizado, ele tem polos norte e sul. E esses polos são atraídos pelos polos contrários do estator que estão girando. Então, se os polos do estator estão girando e o polo do rotor está lá dentro e está sendo puxado por esse polo, ele gira. Perfeito? Eles vão girar com uma força proporcional à interação dos dois campos magnéticos. Se os campos magnéticos do estator e do rotor forem intensos, o rotor será atraído, puxado na direção do campo magnético do estator, com uma velocidade proporcional à velocidade do estator, com uma força que é proporcional à interação desses dois campos. Se os campos forem intensos, a força será intensa. Se a força de atração for intensa, vezes o raio do rotor, conjugado vezes velocidade, potência. Como que funciona o gerador? Já falamos, vamos repetir. O gerador é diferente. O gerador, qual que é a saída do gerador? São os terminais. A gente quer gerar tensão, a gente está aplicando tensão. No motor a gente aplica tensão, faz a corrente circular, a corrente gera o fluxo é variável, circulando nas três fases, gera o campo girante. O gerador é diferente. O gerador eu coloco uma turbina acionando o rotor, magnetizo o rotor, giro o rotor e através dessa velocidade e o campo, o fluxo que o rotor está gerando, induz tensão nas fases A, depois B, depois C. Por isso que as tensões são alternadas e são trifásicas, defasadas 120 graus. Por quê? Porque o polo norte passa na fase A, induz tensão positiva, só depois de 120 graus que esse mesmo polo passa em B. Só depois de 120 graus que ele passa em C. Por isso que as tensões geradas no sistema de potência são as tensões trifásicas, são defasadas 120 graus. Por quê? Porque o gerador, lá na hidrelétrica, na termoelétrica, onde quer que seja, ele tem bobinado com defasamento elétrico de 120 graus. E é isso que faz a tensão gerada ser defasada eletricamente 120 graus. Entendeu? Hã? Não. Contrário. Dificilmente você vai achar um gerador de hidrelétrica, eu não conheço nenhum, que seja de dois polos. Normalmente, geradores de dois polos são de polos. Hein, pessoal?
Isso. Imagina eu criar 12, 16, 30 polos num rotor como esse. Olha a bagunça que vai dar. Então é muito mais fácil criar um rotor como esse. Né? Como é que eu crio um rotor de 4 polos? É a cruz de Malta. Tá vendo? Norte, sul, norte, sul. É assim, 4 polos. E se fosse 8? Norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Se fosse 16, 32, nós temos na região de geradores com 36 polos. Se não me engano, na letra de Quiloburim, o gerador é 30 polos. Então, é um elevado número de polos. Só que, por um determinado dimensional do rotor, à medida que você aumenta o número de polos, você perde em área de lucro. Perde em área de lucro. Ok? Perde em área de lucro. Então, imagina agora, continuando a máquina, está esclarecido, Roberto? Esclarecido. Gerador é para gerar. Para que você projeta gerador? Para que você compra gerador? Para que você instala gerador? Para gerar tensão, gerar potência, ativo ou reativo, tensão e corrente, correto? Para que existe motor? Projeto de motor, instalação de motor. Quem compra motor? Para que quer? Quer para acionar alguma carga mecânica. Então precisa gerar potência no eixo, conjugado no eixo. Okay? Só que para gerar conjugado no eixo, você precisa de interação entre campo do rotor com campo do estator. Para gerar o campo do rotor, aplica tensão. No caso de máquinas de corrente alternada, síncrona, aplica tensão contínua, gera corrente contínua, não sei o que, não. Okay? E aí, através de uma turbina hidráulica, uma turbina térmica, faz esse rotor girar. Okay? Então, tem que ter uma força motriz primária. Se não tiver uma máquina primária, o gerador não gera. Não é só o gerador síncrono. Qualquer gerador é assim. Okay? Como aqui dentro, nós não temos uma turbina. A nossa turbina aqui, nesse caso, vai ser, ou é, um motor de corrente contínua. Poderia ser outro motor síncrono. Ele está usando para acionar o gerador. Então, o fluxo de quadratura na máquina de polos salientes, ele é proporcional à força magnetomotriz de quadratura dividido pela redutância de quadratura. Correto? Então, isso vai ser proporcional ao número de espiras do estator vezes a corrente de quadratura dividido pela redutância de quadratura. Correto? Aí eu pergunto a vocês, considerando que os fluxos de eixo direto de quadratura são gerados a partir da mesma força magnetomotriz, ou seja, espira vezes corrente, qual dos dois enrolamentos de quadratura e direto vai gerar mais fluxo? Se as forças magnetomotrizes forem iguais. Qual gera mais fluxo? Todos concordam com o direto? Sim. Concorda, filho? Qual? O outro? Imagina, 10 amperes espira, dividido pela redutância de eixo direto. Quadratura, 10 amperes espira, dividido pela região de redutância de quadratura. Qual das duas redutâncias é maior? A de quadratura é muito maior. Então, o denominador do fluxo para a região de quadratura é muito maior. Isso faz com que o fluxo de eixo direto seja maior do que o fluxo de quadratura. Correto? O que a lei de Ampère nos diz? Nós discutimos isso no início aqui dessa disciplina. Ela diz o seguinte, olha, indutância é igual a quê? Geração de fluxo dividido por corrente. Capacidade de gerar fluxo a partir de corrente. Pergunta, qual dos dois enrolamentos de quadratura ou de eixo direto tem maior indutância? Qual dos enrolamentos é mais indutivo? O de eixo direto ou de eixo de quadratura? A pergunta é, qual gera mais fluxo para a mesma corrente?
estator com uma tensão alternada com frequência F, essa relação faz com que a reatância de eixo direto seja muito maior que a reatância de quadratura. Por quê? Porque reatância não é frequência vezes indutância? Então, se nós estamos considerando que numa máquina de polos salientes a reatância de eixo direto é maior que a reatância de quadratura, porque a indutância de eixo direto é maior. Por que a indutância de eixo direto é maior? Porque o fluxo gerado para a mesma força magnetomotriz é maior. Por que o fluxo de eixo direto é maior para a mesma força magnetomotriz? Porque a relutância de eixo direto é menor do que a de quadratura. E por que a relutância de eixo direto é menor do que a relutância de quadratura? Porque fisicamente tem mais ar na região de quadratura do que na região de eixo direto. Isso aqui vai fazer toda a diferença no desenvolvimento das equações de potência conjugada da máquina de polos salientes. Quanto é que essa máquina de polos salientes vai ter uma potência desenvolvida praticamente igual à equação de potência desenvolvida para a máquina de polos lisos, com a mesma característica gráfica de dependência de potência e velocidade e ângulo de carga? Quanto que elas terão mais proximidade? Quando o núcleo for maior. Pergunta: em qual das duas máquinas eu vou desenhar aqui que tem maior relutância de eixo direto em relação à quadratura? Qual vai ter maior diferença entre as duas reatâncias? Eu vou desenhar aqui um rotor de eixo direto e um rotor de eixo direto. Esse tem o mesmo comprimento, a mesma máquina. Qual dessas duas? Essa máquina vai ter uma reatância de eixo direto muito maior ou pouco maior que a reatância de quadratura? Qual das duas máquinas? A ou B? O A tem maior diferença entre essas duas reatâncias? A diferença. Não, B. Qual tem maior diferença entre as reatâncias de quadratura? A B. Então a B tem uma. Só que Isso aqui, ó, é só maior. Genésio. Ah, não, mas esse aí é mantendo a força magnetomotriz a mesma, porque naquela mais fininha Independente pode ter mais desse caso espira. da força magnetomotriz. Indutância não é função da força magnetomotriz. O entendimento aqui é que nós fizemos a partir disso. Né? Quem gera mais fluxo é mais indutivo. Se é mais indutivo, é mais reativo. Correto? Mas se você se basear na equação primária da indutância, lembra? Primária, nós desenvolvemos a partir da integral de Ampère. Indutância é igual a número de espiras ao quadrado vezes. O que é isso aqui? Permeabilidade. Permeabilidade. É praticamente o inverso de quê? Relutância. Vezes a área. Área de quê? Do núcleo. Qual dos dois núcleos tem área maior? Esse ou esse? Área de seção transversal. Corta isso aqui, olha por cima. Essa é a área. Dividido por quem? L minúsculo. O que é o L minúsculo? É o comprimento por onde circula o fluxo. Ou seja, comprimento do núcleo. Pergunta, me responda ela. Na lá. Qual dos dois rotores tem maior indutância olhando por aqui? Qual dos dois tem maior indutância de eixo direto? Direto. De eixo direto. Indutância de eixo direto. Não falando diferença, não. Qual dos dois? O rotor A ou o rotor B? O A porque tem maior, que tem maior indutância. O A porque tem maior área. Comparando só indutância de eixo direto.
tanto de jeito direto desse e no tanto de jeito direto desse. Qual tem maior? Era o mesmo. O número de espiras é o mesmo? Se eu colocar o mesmo número de espiras, ok, o número de espiras é o mesmo, não se altera. Permeabilidade. O eixo direto é esse caminho aqui, ó. É o mesmo. O comprimento é o mesmo. O aço é o mesmo. Então a permeabilidade é a mesma. O comprimento é o mesmo. Mas e a área? Qual tem maior área? O mais gordinho. Notou? Só que essa diferença é uma diferença. Isso aqui qual a área que é maior? Essa aqui é 3 vezes maior que essa. Beleza. Uma reatância de eixo direto lá é 3 vezes maior que a do B. Não é? Ok. Então, faz com que o eixo, a indutante de eixo direto do rotor A seja maior que o rotor B. Verdade. Pela área. Pela área. Agora, a pergunta muda. E a indutância, melhor dizendo, e a indutância de quadratura do rotor A com o rotor B? Qual indutância de quadratura é maior? Então, isso aqui é direto. Isso aqui é quadratura. Quadratura. Qual dos dois rotores tem maior indutância de quadratura? A ou B? Tem que olhar o comprimento. Indutância de quadratura. Gente, é bater. É o A. Por que é o A? A permeabilidade da parte de núcleo é a mesma, só de núcleo. Não é assim? É a mesma? A parte de núcleo. Sim. Só que tem uma outra parte que não é ferromagnética. É o ar. Então, a indutância do núcleo é a mesma, mas existe uma outra parte, que é essa parte de ar, que não é núcleo, cuja permeabilidade é μ0, que é baixíssima. Pode falar que a permeabilidade é menor, no caso? Não é A menor. permeabilidade desta máquina, no eixo de quadratura, é maior do que essa, porque ali a gente soma a permeabilidade. Aqui a gente soma a permeabilidade do núcleo mais a do ar. Aqui, mesma coisa, núcleo mais ar. Então, aqui nós temos um núcleo com pouco comprimento de material ferromagnético, ou seja, relutância alta, e muito espaço de ar, cuja relutância é muito alta. Então, para essa, a diferença entre a indutância de quadratura para essa máquina é muito, mas muitas vezes maior que essa. No eixo direto, a diferença é 2 vezes, 3 vezes, é só a largura do eixo. Mas na quadratura não, é milhares de vezes diferente. Por quê? Você mantém aquela simulação que a gente fez aqui no abril, mostrando lá, vocês viram lá que a bobina, como é, tal, muda a resistência, muda a corrente e tal, muda o fluxo. Por quê? Porque nessa região, vamos só relembrar aqui como é que fica o circuito equivalente para essas duas condições. Nós temos, para a condição A, a gente tem uma força magnética motriz e aqui duas relutâncias. A relutância do aço, que é o núcleo, e a relutância do ar, ou do gap. Aqui é a mesma coisa. São duas relutâncias, não são? Relutância do aço ou do núcleo. E aqui a relutância do ar. Ok? A relutância do núcleo nessa região é baixa, não é? De eixo direto? Eixo direto. É baixo. É baixo. De eixo direto. Só com a diferença da área. Então essa relutância de eixo direto é pouco menor do que a de cá. Agora, se a gente for considerar a quadratura, a relutância de quadratura do núcleo também é baixa. Só de núcleo, que é aço. Né? Um pouco maior que essa aqui. Mas aqui tem muito ar. E o que é relutância? É comprimento
onde o fluxo passa, dividido pela permeabilidade, dividido por área. Está vendo? É o inverso da permeabilidade. Então, existe um comprimento de ar que é muito grande na quadratura para essa máquina de K. Uma máquina de K, a quadratura é menor. Perceberam isso, pessoal? Então, quanto mais afinado for o núcleo na região de quadratura, mais espaço de ar existe. Quanto mais espaço de ar existe, mais comprimento de ar, maior a relutância. Então, na quadratura, o que define a relação entre as relutâncias e, consequentemente, a indutância e, consequentemente, a reatância, é a relutância de eixo de quadratura. É o espaço de ar que existe aqui. Sim. Se soma com unidade de polo e não precisa, não soma com unidade. Soma, mas a gente é desprezível. O que é mais decisivo? Mas tem o quadrado, tudo isso você pode colocar na esquerda. Com unidade do aço. Ok. Aí você está limitando a questão de geração de fluxo devido à saturação. Se você aumentar a partir do eixo direto, beleza. No eixo direto você tem condição de aumentar o número de espiras. Mas aí é direto. Ele já tem permeabilidade maior. Ele já tem indutância maior. E ele tem mais espaço para você colocar força magnetomotriz, espira, o que aumenta ainda mais a permeabilidade. Mas na quadratura, não. Na quadratura, o fluxo é gerado pelo bobinado do estator. E o bobinado do estator ele é definido para a geração de conjugado a partir do eixo direto. Então, normalmente, se você não aumenta o número de espiras do estator só para compensar a perda de quadratura. Não. Você faz um projeto para determinadas potências, de tal forma que você gera potência conjugada a partir do eixo direto e potência conjugada a partir da quadratura. Você desenvolve, projeta uma máquina com determinada potência. É claro que o número de espiras do estator vai ser proporcional a essa necessidade de geração de fluxo. Tanto no polo direto quanto na quadratura. Não esqueça que o fluxo gerado pelo estator, ele não passa só na quadratura. Parte dele também passa no eixo direto. Se você aumenta demasiadamente, além da necessidade de potência que você tem, aumenta o número de espiras do estator para aumentar a indutância, prevendo aumentar o fluxo no eixo de quadratura, você pode, numa determinada situação, fazer esse fluxo do estator circular pelo mesmo polo, pelo mesmo fluxo do rotor. Se o fluxo do estator circular na mesma direção do polo, eixo direto, que é onde circula o fluxo do rotor, você pode somar ao fluxo do rotor, levando a máquina à saturação, ou o fluxo do estator pode ser contrário ao fluxo do rotor, levando a máquina à desmagnetização. Eu acho que esse ele está falando de indutância, considera de espiras, mas ele está somando só a quantidade do ar e do aço. Ok, não, beleza. Você pode, lá na máquina, com a espira, com um pacote de espiras aqui, você pode e deve, num projeto muito minucioso, considerar a permeabilidade do copo. Ok, é baixo. É bem maior que o aço, mas é baixo. Em relação ao núcleo de aço, é muito mais baixo. Ok? Mas é claro, essa observação é interessante. Ela influencia esse. A corrente de quadratura é qual? Hein? A corrente de quadratura. Não vou chegar lá, Thiago. A corrente de quadratura é a corrente que circula no estator. Ok? Nós estamos aqui gerando uma discussão, né, para a gente entender o que é eixo direto e o que é eixo de quadratura numa máquina simples. Todos entenderam? Eixo direto e quadratura está relacionado a quê? O que determina? O que fala aqui? O que é eixo direto e o que é eixo de quadratura? Primeiro, você bate o olho num rotor, esse rotor é pesado. Você bate no eixo no rotor, bate o eixo no rotor. A região das sapatas polares, centrada a ela, é direta. Perpendicular a ela, quadratura. Eu apaguei aqui, mas e se tivéssemos um motor de 4 polos? Hein? Quadratura. E se fosse de 4 polos? Como é que seria?
Norte, sul, norte, sul. Onde que é o eixo direto? Assim? Assim? Eixo direto é eixo norte-sul. E onde está eixo norte-sul aqui? Ok? Onde está a quadratura aqui? Ok? Tem mais eixo direto aqui? Tem. Todo eixo norte-sul é direto. Então tem mais um eixo direto aqui. Não é? Nesse caso, depende de sentido de rotação? Não. Depende não. É física. Física. Hein? Não, nós estamos batizando que na saída do norte é o eixo B. É o eixo, não é direção. Só coloquei ali para determinado sentido. Isso. E depois nós vamos colocar a partir de sentido. Ok? É eixo. Então, passando pelos polos, eixo D. Passando pelo interpolo, eixo D. Ok? Dúvidas? Não tem dúvida. Nós fizemos uma visita há algum tempo na usina de Guilma. Aquele período. Esse rio passa aqui em Antônio Dias. Santo Antônio, não é? Santo Antônio? Tem uma máquina de 30 polos lá. A máquina estava aberta. Pudemos entrar, naquela ocasião, pudemos entrar dentro do, tanto pela turbina, pelo distribuidor, quanto por cima do gerador, do fio vertical. Então foi muito interessante porque nós fizemos ali uma aula dentro do gerador, em cima das bobinas. E aí a turma vindo lá, essas fotos estão na internet, lá naquele diretório de visitas técnicas. Aí a gente vê o seguinte, que o motor de uma máquina dessa, com um grande número de espiras, grande, e tem uma na apostila de acionamentos também, a foto que eu tirei de um gerador do Japão, na apostila. As turbinas, os geradores, normalmente, eles têm as sapatas assim, ó. Entendeu? Aliás, na apostila de máquinas também tem essas fotos. E aí, vai? Perceberam? Então, normalmente, as bobinas, elas são confeccionadas em estruturas móveis, de tal forma que você pode, com uma bobina dessa de campo danificada, você pode retirar essa bobina e fazer a recuperação da bobina ou retornar com outra bobina. Ela é encaixada aqui. Entendeu? Ela é encaixada. Então, pergunto a vocês, considerando um rotor como esse, onde que fica aqui o eixo direto? Uma máquina de 30 polos. O eixo direto, ele passa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tudo isso é direto. E a quadratura? Hein? No interpolo. Tá vendo? Só que, nesse tipo de máquina, normalmente utilizada como geradores, mas isso é normalmente atrelado ao número de polos. Máquinas com grande número de polos, você tem uma estrutura rotórica cilíndrica e as cabeças de bobinas são encaixadas naquela região. Então as bobinas, imaginando um rotor aí de 3 metros de diâmetro, uma cabeça de bobina deve ser alguma coisa em torno de 40, 50 centímetros de altura. Então, se você for analisar as diferenças entre eixo direto e quadratura, ela não é muito relevante, porque no centro, todo esse núcleo, ele é acessível aos dois fluxos, tanto que passa de quadratura quanto passa no eixo direto. A
diferença entre as relutâncias, consequentemente as indutâncias, consequentemente as reatâncias, é esse espaço de ar que existe na região interpolar. Entendeu? Aqui já é diferente, né? Porque aqui a diferença do eixo direto para a quadratura se torna maior. Ou seja, para máquinas com pequenos números de polos, as diferenças entre as indutâncias e relutâncias são maiores do que são as diferenças para máquinas de maior número de polos. Ok, pessoal? Beleza. Vamos aí. Então, estamos entendido o que é direto de quadratura. E agora nós vamos modelar a máquina síncrona baseada no circuito estatórico, considerando essas duas regiões. Na máquina de polos lisos, nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque o fluxo, a reatância síncrona, estão lembrados da reatância síncrona? A reatância síncrona, a maior parte da reatância síncrona é a reatância de magnetização. Só um pedacinho dela que é a reatância de dispersão. Essa reatância de magnetização, ela representa o quê? Geração de fluxo magnético a partir da corrente estatória. Correto? Só que o fluxo estatório, ele circula conforme a velocidade ou conforme a frequência da tensão aplicada. Campo magnético girante. Então, se o polo norte está aqui, o fluxo está aqui. Se ele está aqui, o fluxo está aqui. Se ele está aqui, o fluxo está lá. Está lá, está lá, está lá, está lá. Então, o fluxo do estator, ele gira, ele circula em qualquer uma dessas posições. Se em algum momento ele passar de norte para sul, ele tem uma intensidade. Polos lisos. Mas se ele passar perpendicular ao polo norte, a intensidade dele muda? Para a mesma corrente? Não muda. Por quê? Porque a relutância em qualquer região do núcleo, numa máquina polo liso, é a mesma. Mas, numa máquina como essa, se o fluxo do estator passa aqui, ele tem uma intensidade. Se ele quer passar aqui, ele tem outra muito menor ou maior? Menor. Correto? Por quê? Porque na região de quadratura tem maior relutância. Então, nós podemos, de antemão, concluir que a geração de conjugado, já que a geração de conjugado é a interação dos fluxos estator e do rotor, de antemão nós podemos concluir que o conjugado desenvolvido por essa máquina é diferente do conjugado desenvolvido por aquela. Porque aqui, o fluxo do estator só vai ser elevado se ele estiver passando na região de eixo direto. Se ele estiver passando na região de quadratura, elevado. Aqui não. Para a mesma força magnetomotriz, se ele quiser passar aqui, ele é alto. Se ele quiser passar aqui, ele é alto também. Por isso que a reatância síncrona é a reatância síncrona e só. Agora, a reatância síncrona que nós estudamos para máquina polos lisos, ela vai ter duas reatâncias síncronas. Ela vai ser a reatância síncrona de eixo e de eixo, né? Duas reatâncias. Aí nós temos que desenvolver a potência baseada nos dois eixos. No eixo direto gera tal potência, no eixo de quadratura gera tal potência. Né? Então a gente tem que duplicar aquele modelo que nós fizemos anteriormente. Pode apagar, pessoal? Beleza? Pessoal, não esquece esse negócio de eixo direto e quadratura, não. Porque quem for seguir essa área de acionamento de máquinas, máquinas elétricas, modelos de máquinas elétricas, sistema de geração, é isso. É isso. A maior dificuldade que eu tenho hoje em acionamentos elétricos é quando a gente entra com o modelo vetorial do motor de indução, modelo vetorial aí o pessoal vai lá na lua, no final da aula volta. Cadê que tem gravado, né? É uma dificuldade. É uma dificuldade. Porque são conceitos. Se você não fixar esse conceito agora, depois vai ser difícil para a gente seguir caminho, né? A partir desse conceito. Só tem que ficar voltando. Gente, tem que lembrar, gente. Ontem, com o pessoal de acionamentos, a gente tive que relembrar como que a máquina gera fluxo de dispersão e fluxo magnetizante. O que é reatância de magnetização, que é mesmo reatância mútua, o que é reatância de dispersão, que é função do fluxo de dispersão. Né? Claro,
chega lá na frente, professor de máquinas. Deus não. Não, Deus não. Aí vai quem fala isso, tomou pau, né? Primeiro tem que sair de máquinas para chegar nisso. Não, isso aqui tá difícil. Você também não fez isso na minha? Não, eu dei. Pessoal, existem duas formas assim que eu tenho trabalhado. São formas mais, digamos, diretas em relação ao desenvolvimento das equações de polos salientes. Uma que o Fitzgerald propõe. E baseado, como é o nosso livro texto, é o que eu adotei na apostila também. Eu coloquei na apostila exatamente o que está o Fitzgerald. Estuda lá, estuda cá. Agora, existe uma outra que a gente vem trabalhando, que é baseada nas mesmas equações que eu costumo trabalhar para as máquinas de indução, okay? Para desenvolver potência. É aquilo que a gente está falando. Nós falamos no início dessa disciplina. Em máquinas elétricas, seja motor, seja gerador, existem algumas equações básicas. Perceberam? Nós estudamos máquinas de corrente contínua. Quais as equações que nós desenvolvemos? Quais foram? Equações. Torque, velocidade, potência, que é função de torque, não é assim? Torque vezes velocidade. Não, mas as principais são essas aí. Motor precisa de quê? Quando você projeta um motor? Gerar torque. Em qual velocidade? Velocidade ômega. Esse torque vezes velocidade ômega dá potência. A gente vê um motor, esse motor tem 10 kW e tal. A gente não projeta um motor baseado na potência, a gente projeta baseado no torque. Ele tem que desenvolver tal torque em newton-metros em tal velocidade em radiano por segundo. Sendo isso, então, esse motor tem tantos quilowatts, megawatts, quer que seja. Gerador, nós precisamos, a partir de uma potência elétrica gerada, eu projeto um gerador com determinada potência gerada, nesse caso. Correto? Só que, para desenvolver essa potência nessa velocidade, eu preciso tal torque no eixo. Eu tenho que projetar a turbina que vai acionar o gerador. Ou, em outras situações, quando eu tenho uma fonte de potência primária, potência hídrica, potência térmica, não é, pessoal? Eu quero construir uma pequena central hidrelétrica lá na minha fazenda.